Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amada igreja, por gentileza, todos os nossos lugares. Glória a Deus. Abençoa, Senhor. Louvado o nome do Senhor. Este privilégio tão abençoado Deus nos dá. Esta rica oportunidade que nós temos, irmãos, de poder compartilhar da sua palavra. Nós estamos aqui nesta oportunidade agradecidos a Deus. Eu louvo ao meu Deus por este privilégio. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Haroldo, que nos dá a oportunidade. O pastor não está presente, eu creio que ele... Mas eu reporto a ele as minhas considerações de gratidão por este privilégio de poder compartilhar convosco algo de Deus, irmãos, numa tão grande responsabilidade. Agradeço a Deus também pelos demais companheiros que estão orando, intercedendo por nós, pelo nosso pastor Wilson, que sempre é um amigo, um conselheiro, que faz parte da nossa caminhada, nos ajudando, nos intercedendo, nos acompanhando. Sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor Wilson, pela maneira como ele é paciente conosco, e que Deus abençoe a todos nós, irmãos. Igreja do Senhor, o pastor Haroldo nos incumbiu de uma responsabilidade, e essa responsabilidade de trazer uma matéria para a igreja dentro dessa EBO, e essa matéria ela vai tratar um assunto que nós chamamos aqui como educação cristã. É um assunto da teologia, faz parte da teologia, e é um assunto muito importante no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus. E como nessa EBO nós temos como tema Provérbios capítulo 9, versículo 9, tem sido lido todos os dias, o pastor Sérgio Marialva fez a leitura deste tema, e nós, amados irmãos, nós estamos quero ler novamente com os irmãos mais uma vez este versículo, Provérbios capítulo 9, versículo 9, se você puder abrir a sua Bíblia. Nós vamos sair dessa 12ª EBO com o nosso coração gravando muito bem esta palavra, este versículo, que é o nosso tema nesta oportunidade. O tema se diz da seguinte forma: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Irmãos, nós vamos entrar então no assunto de educação cristã, mas antes, porém, eu quero comentar com os irmãos algo a respeito desse versículo. Este versículo nos fala sobre o sábio e dar instrução ao sábio. Pastor Edevaldo, o senhor permite que eu faça uso? Amém? Posso, por favor? Obrigado, pastor. Dar instrução ao sábio, irmãos, ele está dizendo, o versículo nos pressupõe de que existam os sábios, não é verdade? Ele está dizendo, dar instrução ao sábio. E ele conclui dizendo que o sábio que se torna instruído, ele se torna ainda mais sábio. Então, esse versículo nos ensina uma coisa interessante, que os sábios podem aprender. Os sábios também podem aprender. Qual é a mentalidade, a visão que nós temos de um sábio? Um sábio é aquele que ele já galgou tantas posições, ele já andou tanto, que ele já não precisa de mais nada, não é verdade? A gente imagina um sábio com uma barba grande, bem longa, cabelos brancos, quase igual ao meu, e por aí vai, né? Pessoas com muito tempo de sabedoria, mas não é isso, irmãos. A Bíblia ela põe por terra essa falsa teoria. Porque ela está dizendo para nós que se o sábio receber a instrução, ele tem a possibilidade de se tornar ainda mais sábio. Mas esse versículo também nos permite fazer uma pergunta: quem são os sábios? Quem são os sábios, irmãos? Onde estão os sábios? Se o versículo nos diz que existe sábio, que nós podemos dar instrução ao sábio, e dando instrução ao sábio ele se tornará ainda mais sábio, podemos também fazer essa pergunta ao texto: quem são os sábios? Aonde eles estão? Quem são eles? Mas o versículo ele nos responde, irmãos. No verso seguinte, o verso 10, ele nos traz a resposta de quem são esses sábios e aonde eles estão. Vamos ler o versículo 10, Provérbios 9, versículo 10. Como é que está escrito na Bíblia? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Glórias a Deus. Quem são os sábios? Os sábios são aqueles que têm a Deus como Senhor da sua vida. Quem são os sábios? Você percebe que a concepção muda? Quando a gente senta ao lado de pessoas que elas têm um currículo grande de estudo, um bom tempo de estudo, de faculdade, de pós e de doutorado, nós nos sentimos tão pequenos, na verdade. É assim que a gente se sente. A gente tem medo até de falar alguma coisa, porque se você falar, você corre o risco de falar um português errado e você teme ser criticado. Mas a Bíblia nos fala que os verdadeiros sábios são esses. São esses.
Não são aqueles, não menosprezando a educação, nem o ensino, mas os verdadeiros sábios aos olhos de Deus são aqueles que temem ao Senhor. E temer ao Senhor, o pastor nos ensinou, não é o pastor que esteve conosco, o pastor nos falou sobre a verdadeira sabedoria, ou o verdadeiro temor a Deus. O que é realmente temer ao Senhor, que é honrar ao Senhor, é prestar o culto a quem Ele é, que é o nosso Deus. Então os verdadeiros sábios, nós descobrimos que são aqueles que têm Deus na sua vida. E eu tenho certeza que se você olhar para o teu lado nessa tarde, você vai encontrar um sábio do seu lado. Você vai encontrar um irmão, uma irmã, que pode ser que aos olhos do mundo não sejam sábios, mas aos olhos de Deus são sábios. Porque temem ao Senhor, porque tem Ele como prioridade na sua vida. E os sábios então são os que temem a Deus, são os que conhecem ao Senhor. Você conhece ao Senhor? Aleluia, você já falou com Ele hoje? Glória a Deus. Aqueles que conhecem ao seu Deus são os que são chamados sábios, segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, este versículo é muito importante. Ele nos fala sobre este assunto, sobre esse tema tão interessante da sabedoria. E é dentro deste assunto que eu quero propor para a igreja nesta oportunidade, meus irmãos, esta breve meditação sobre a educação. O que é a educação? Qual é a importância da educação nas nossas vidas? Irmãos, a educação é uma palavra latina que ela significa educere, e ela tem como raiz nutrir, conduzir para fora. É o significado de educação. Mas essa palavra educação, ela não é apenas isso. Ela faz parte da nossa existência. Porque nós somos indivíduos que nos desenvolvemos. Nós estamos no desenvolvimento, e o nosso desenvolvimento, nós captamos coisas externas, nós temos a nossa mente que produz pensamentos, nós temos conselhos que recebemos, nós temos a palavra de Deus que nos é ensinada, temos conselhos dos nossos pais, conselhos dos nossos mestres. Isso é educação. São as percepções que nos vêm, que fazem parte do nosso dia a dia, e muitas das quais nós nem percebemos. Nós nem percebemos. Você para um músico ou uma orquestra, a Beraca tocou aqui nessa tarde, vocês viram eles tocando os hinos da harpa, mas você sabe que para eles conseguir traduzir aquelas notinhas, irmãos, né? Aquelas notas, o dó, o que é o dó, o que é o ré, eles precisaram ser educados para fazer aquele ajuste, fazer aquele acordo. Eles tiveram que entender, compreender, traduzir e depois transportar isso para o instrumento, soprar, e aí então nós ouvimos uma melodia tão bonita como nós ouvimos quando os irmãos tocam os seus instrumentos. Mas para que isso acontecesse, eles precisaram ser educados. Então a educação ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história e nos desenvolve por inteiro. Nós somos desenvolvidos por inteiro. E ela não ocorre somente na escola. Às vezes pensamos que a educação é aquilo que apenas aprendemos na escola, e a gente concluiu ali alguns cursos, fizemos o primeiro grau, talvez o segundo grau, alguns talvez tenham feito a faculdade, alguns de vocês sejam mestres. E a gente pode vir a pensar, alguém pode vir a pensar, então nós já acabamos o nosso currículo de educação. Não. A educação faz parte da nossa história, ela faz parte da nossa vida, ela é muito importante. Tudo na nossa vida nos conduz para a educação. Tudo na nossa vida é aprendizado, e é aí que nós vamos ver os verdadeiros sábios. Os verdadeiros sábios, eles entendem que eles estão aprendendo até com aquela criança. Você já parou para pensar que as crianças nos educam, nos ensinam com as suas atitudes? Jesus, que foi um mestre por excelência, o maior educador que a história conheceu, que este mundo já recebeu, um determinado dia o Senhor Jesus, Ele chama as crianças para perto de si, dá a elas a oportunidade de receber o seu abraço, o seu aconchego, e Ele usa o exemplo das crianças, diz aos discípulos: olha, não impeçam esses pequenos, não impeçam eles de vir até mim, deixem eles, porque dos tais é o reino dos céus. E Ele usa aquelas crianças para mostrar, meus irmãos, que com elas nós aprendemos. Aí nós olhamos para nós, o nosso tempo de fé, a gente vai ficando tão cascudo, né? E a gente acha que já sabe alguma coisa, a gente acha que já pode controlar o Espírito Santo de Deus, né? A gente acha que pode controlar o mover de Deus no culto. Jesus nos diz: aprenda com a criança, com a sinceridade de uma criança. Se você for educado como uma criança, você pode ver o reino dos céus, você pode fazer parte dele. É um desafio, não é, igreja? E isso é educação. E Jesus nos ensinou a isso. Será que nós temos esse coração disposto a aprender? Será? A educação, então nós temos, meus irmãos, algumas coisas. Eu quero fazer uma distinção entre a educação secular, que é aquela que nós aprendemos na escola, aquela que nós aprendemos primeira série, segunda série, a biologia, a matemática, português, e por aí vai. Todas aquelas disciplinas que nós aprendemos. Essa é a educação secular. E ela é muito importante, sim. Mas nós vamos encontrar, irmãos, uma diferença
Nós vamos encontrar uma diferença entre a educação secular e a educação cristã. E eu quero me focar nessa tarde sobre a educação cristã, porque o nosso assunto é a sabedoria, dar a instrução ao sábio. E nós aprendemos nessa tarde que aqui nós temos muitos sábios. Amém, igreja? Amém. Você promete que não vai dormir? Amém. Então os sábios vão ficar acordados. Vamos juntos então aprender. A sabedoria, ela nos mostra, irmãos, que há uma diferença entre a educação que nós aprendemos na escola, nas universidades, nos cursos, seja ele qual for, com a educação que a Bíblia nos traz. E a Bíblia é um manual muito rico para nós, irmãos. Ela tem um conhecimento profundo maravilhoso. Ela transforma a alma do homem. Eu estava no início da EVO, eu me maravilhei ao estar sentado ali no meu canto, e eu observei um jovem. Ele veio aqui de gravata, ficou meio que no cantinho cantando o seu hino juntamente com a mocidade. Depois eu encontrei ele ali na cantina. Mas esse jovem, há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, era um jovem, irmãos, que vivia uma vida desregrada na sociedade. É um jovem que, quando ele frequentou aqui, o pastor Wilson lembra desse jovem, ele frequentou a igreja, ele não frequentou a igreja, melhor dizendo, mas ele veio algumas vezes. Ele tinha uma vida completamente desregrada, o mundo, a pior perdição possível. Mas esse jovem, um dia, ele foi educado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus o transformou. E quando eu vi ele, não pela gravata que ele estava usando, mas por ele subir no púlpito e louvar ao Senhor. Quem pode fazer isso? Quem pode pegar um drogado? Quem pode tirar um homem lá do lamaçal do pecado, colocar ele sobre a rocha, firmar os passos, colocar um hino de louvor ao nosso Deus? Quem pode isso? Qual é o professor que pode mudar o coração de um aluno? Irmãos, os homens são limitados, mas o professor, chamado Espírito Santo, ele faz uma obra gloriosa. Quando ele traduz as verdades da palavra de Deus ao nosso coração, nos mostra que Jesus é muito melhor do que qualquer droga, que o sexo, o prazer ilícito é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo veio oferecer. Isso é educação. É educação cristã. Então há uma grande diferença entre a educação que nós recebemos na escola, que ela é importante, que a faculdade dá, que os cursos dão, e a educação que a Bíblia propõe a dar para nós. Nós chamamos isso de educação cristã. A educação secular, irmãos, ela transmite informações, mas a educação cristã, ela muda vidas. A educação que aprendemos na escola nos dá conhecimento, mas a educação cristã nos dá, meus irmãos, intimidade com o Senhor, é mudança de vida. A educação secular, ela visa o bem-estar do corpo. Você estuda porque você quer ter uma casa boa, você quer ter um curso melhor, você quer ter um aproveitamento, mas a educação cristã que vem pela Bíblia Sagrada, ela trabalha o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que nós estejamos nos apresentando a Deus perfeitamente, irmãos. A educação cristã, que é baseada na palavra de Deus, transforma-nos por completo. Transforma-nos por completo, não é somente uma transformação lá dentro. Às vezes a gente encontra pessoas dizendo: olha, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não preciso mudar o meu exterior. Irmãos, não é a igreja que tem que dizer que nós temos que mudar alguma coisa. O próprio Espírito Santo nos educa a nós mudarmos aquilo em nós que desagrada ao Senhor. Portanto, a educação secular, ela se preocupa apenas com o bem-estar do corpo físico. Mas a educação cristã, que é baseada na Bíblia Sagrada, ela nos muda por completo. Os nossos sentimentos. Quantas pessoas chegaram na igreja, vieram para o Senhor traumatizados, abusados da infância, abusados do mundo, derrotados por Satanás, mas através da palavra de Deus ganharam uma nova vida, uma nova oportunidade, e se tornaram homens e mulheres de Deus, ministros do Evangelho. Quem faz isso? O poder da palavra de Deus. Isto é educação cristã. A educação secular discute o aqui e o agora, nos prepara para o hoje. A educação secular, ela nos mostra que nós precisamos economizar, e isso é muito bom, mas ela visa somente o momento atual, somente esse presente, somente o aqui e o agora. Mas a educação cristã não, ela lida com o eterno, ela nos prepara para termos um encontro com Jesus. Aliás, a igreja caminha pela educação cristã, porque qual é o cântico da igreja? A igreja canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós esperamos Jesus para hoje, não é verdade, igreja? Nós esperamos Jesus para hoje, e isso é educação. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a nós não criarmos raiz nessa terra, porque nós não somos daqui. A Bíblia nos ensina a nós tratarmos os bens materiais, mas não com o fim de deixarmos que a nossa vida seja tomada por eles. Mas a educação cristã baseada na Bíblia, ela nos mostra que os verdadeiros valores que nós devemos acumular estão lá no céu, onde não tem ferrugem, não tem traça, não tem ladrão. É lá, meus irmãos. Isso é educação cristã.
Então é muito importante para nós compreendermos todas essas coisas. E aí, meus irmãos, há uma série de outras coisas, como por exemplo a educação secular, ela é centralizada no homem, mas a educação cristã, ela é centralizada em Deus, ela nos leva para Deus, e isso é maravilhoso. A educação secular, ela procura, meus irmãos, formar pessoas bem-sucedidas e inteligentes, mas a educação cristã, ela transforma-nos à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, ele roga aos irmãos, diz: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo, ele se põe como uma mãe que está sentindo as dores de parto, e ela está prestes a dar à luz. E quando ela está sentindo aquelas dores, ela não vê o momento, não é assim, irmãs? Ela não vê o momento de aquela criança nasce. Paulo, ele faz a comparação, ele usa este simbolismo para dizer àqueles irmãos lá na igreja da Galácia que ele esperava que Cristo também fosse formado neles. Isso é educação. E a palavra de Deus trabalha conosco dessa forma. Então nós não menosprezamos a educação secular. Estudar é muito bom, e eu não estou aqui fazendo apologia para que alguém fuja da escola, para que alguém deixe. Você que fez o segundo grau, procure estudar, fazer uma faculdade, procure evoluir, procure crescer. Não menosprezamos a educação secular, ela é muito importante. Através dela Deus também nos usa. Porém, nós apenas estamos enfatizando o papel de uma e de outra. O objetivo, como nós temos proposto aqui, o objetivo da educação cristã é a maturidade. É nós amadurecermos em Cristo. É nós estarmos, meus irmãos, como Paulo fala, um varão perfeito. Não é apenas trabalhar na vida do homem e da mulher no crescimento intelectual. Não é trabalhar a mente, mas é produzir uma alma, meus irmãos, que louve ao Senhor. É produzir lá no ser do cristão uma devoção, uma entrega, uma necessidade de estar com Cristo. E a educação cristã, ela trabalha isso em nós. Ela nos leva a dependermos do Senhor. E ela nos transforma, nos meus irmãos, transforma o nosso coração em um coração disposto. Nós precisamos ser ensinados, amém, igreja? Nós precisamos muito ser ensinados. Agora, como que a igreja atual, a igreja dos nossos dias, ela tem lidado com a educação cristã? Quando eu digo me refiro à igreja atual, eu não estou me referindo exclusivamente à nossa igreja, ao Ministério JMEAD, ou à igreja evangélica Assembleia de Deus. Eu estou me referindo à igreja no contexto geral, no Brasil, ao redor do mundo. Mas eu não conheço outras igrejas. Eu sou brasileiro, conheço a igreja do Brasil e conheço a igreja do Japão. Mas eu estou falando no contexto de igreja, a igreja do Senhor Jesus, daquela que nós temos vivido e temos visto o testemunho. Como que a igreja atual ela tem lidado com a educação? A igreja atual, meus irmãos, ela tem desafios a vencer. Nós temos muitos desafios na área da educação. Porque a área da educação, meus irmãos, se ela é tão importante, que ela é bíblica, e ela envolve o nosso ser por completo, será que nós temos visto algumas brechas? Temos visto algumas brechas, a começar por nós. Porque, irmãos, nós somos mais propensos a um culto de avivamento do que a uma sala de aula, não é verdade? Nós temos uma simpatia, isso não estou dizendo para apontar o dedo, isso começa por mim, por nós. Essa nossa veia pentecostal, ela nos leva muitas vezes a valorizar muito mais a emoção do que a razão. E a Bíblia, ela nos manda ter cuidado com isso. A Bíblia nos ensina, nós temos equilíbrio. O apóstolo Pedro, ao escrever, ele fala para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. As coisas caminham juntas, porque se nós não tivermos um equilíbrio em ambas as áreas, nós pereceremos. O reino de Deus, meus irmãos, que passa na nossa mão, ele também vai perecer. Então nós precisamos das duas coisas na nossa vida. E precisamos dedicar ao ensino. Porque se nós queremos ser considerados aos olhos de Deus como sábios, não é somente o temer a Deus, não é somente o conhecer a Deus, mas é prosseguir. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Foi uma voz que o profeta bradou naqueles dias em Israel. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é um processo contínuo. Então, irmãos, a igreja tem desafio, nós temos desafios, os pastores têm desafios a vencer. A igreja, eu e você, não é responsabilidade apenas dos pastores, mas é responsabilidade nossa como igreja. Professores de escola dominical, professores das crianças, do departamento infantil, aquele que rege a orquestra, aquele que está trabalhando em todas as áreas da igreja. Nós temos desafios a vencer na área da educação, e nós precisamos atentar para isso. Nós temos hoje, meus irmãos, problemas que os irmãos do passado nossos não tiveram, não é verdade? Quantos problemas hoje nós estamos vendo e vivenciando que os nossos irmãos do passado não tiveram? E essas coisas, elas não se resolvem num passo de mágica, num estalar de dedo. Elas não se resolvem de uma forma simples. É preciso que nós busquemos
o conteúdo da palavra de Deus para aplicarmos conteúdos sábios, conteúdos corretos, que venham a trazer solução, que venham a trazer solução para os problemas. Por exemplo, olha que tipo de desafios nós temos hoje nos dias atuais. Crentes alicerçados na fé. Nós precisamos muito, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, ter crentes que estejam alicerçados na fé, que tenham firmeza no Senhor. Veja o que o escritor, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo número 7, ele nos diz, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz da seguinte maneira: andamos por vista e não por fé. Correto, irmãos? Não? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Será que isso está se cumprindo nas nossas vidas? Será que nós estamos andando por fé e não por vista? Nós estamos enfrentando crise. Talvez a tua crise não seja financeira, talvez lá na tua fábrica seja tudo bem, mas talvez haja uma crise conjugal na sua família, talvez haja uma crise na educação dos seus filhos, talvez haja uma crise na sua vida ministerial, talvez haja uma crise qualquer. A crise dos 30, não é verdade? Eu cheguei na idade dos 30, irmãozinho, né? A gente passa algumas crises às vezes, não é verdade? Você vê algumas coisas acontecendo, né? Não sei quem já passou dessa fase, diz que tem a crise dos 30. Irmãos, e o que é isso? Às vezes a nossa fé ela é abalada, às vezes a nossa fé ela sofre ventos fortes e terríveis. E onde nós estamos nessa hora? Qual é o nosso alicerce? Aonde nós estamos apoiando a nossa fé? É um desafio que nós temos hoje a vencer. Você vê, os pastores lidam muito com isso diariamente nas igrejas. Pessoas que entram na igreja, vêm para os cultos, gostam da palavra. Pastor, eu amei o louvor, que bênção, eu me identifiquei muito com a igreja. Mas no culto seguinte ele não vem mais, no outro culto ele não vem mais, e no outro culto ele não vem mais. Você vai visitar, você vai correr atrás, e as pessoas, elas, pastor, é assim, então aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós sempre encontramos desculpas, porque nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, nós precisamos olhar para o alicerce, aonde está a nossa fé. Isso é educação. Se nós não tivermos na nossa igreja essa preocupação em educarmos as pessoas, educarmos os nossos irmãos, os nossos filhos, os pequenos que estão crescendo, como por exemplo aqueles que estão agora lá na EBC, se esses professores, esses monitores, eles não tiverem a graça de Deus para ensinar e educar, meus irmãos, a fé não será tão importante daqui a alguns anos. Se hoje nós não cuidarmos, a nossa fé ela vai vacilar. Então nós precisamos olhar para esse desafio, o alicerce da fé. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, o escritor aos Hebreus, ele também fala, ele nos dá um alerta. Da mesma forma, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, irmãos? E se ele recuar da fé? A minha alma não tem prazer nele. Profeta Abacuque, é uma palavra que está lá no livro do profeta Abacuque. O meu justo viverá da fé. Mas se ele recuar, se nós não estivermos alicerçados na fé, irmãos, o Senhor não tem prazer em nós. Ainda que nós vamos a produzir grandes coisas, ainda que nós estejamos engajados em grandes projetos, ação social, organização de eventos, trabalhos, benefícios, mas e a nossa fé? Aonde está a licença da nossa fé? É desafio da igreja, irmãos, e passa pela palavra de Deus, educação. Você percebe o equilíbrio que nós vamos ter? Você percebe que nós vamos educar a nós mesmos, educar os nossos filhos, os nossos jovens, educar a nossa igreja. Nós precisamos ser educados, porque a nossa fé tem que estar alicerçada. É o desafio de hoje. Eu vinha no carro agora no Bucaio, conversando com os irmãos que vinham conosco, contando alguns testemunhos que a gente ouviu do passado, e eu pude experimentar um pouquinho, mas meu pai era das antigas. Irmãos, a gente ouve os testemunhos dos irmãos do passado. Estava ouvindo também outro dia o pastor José Wellington dando um testemunho. Tem um vídeo no YouTube, ele pregando numa convenção lá de Santa Catarina, ele falando dos irmãos do passado. O desafio dos irmãos do passado, sabe qual era, irmãos? Era pregar o evangelho com um bando de Lampião, ali naquela parte do Nordeste, o bando de Lampião e a Maria Bonita, né? Os irmãos estudaram isso na história, eles correndo atrás e perseguindo os cristãos. O desafio daqueles irmãos daquela época era ser apedrejados, quando muitas vezes estavam cultuando e as pedras começavam a entrar na igreja, e os irmãos estavam escondendo debaixo dos bancos. Era um desafio. Hoje, irmãos, o desafio é nós mantermos a igreja no culto, querendo se alimentar da palavra, querendo extrair, ter fé em Deus, não porque, como pregou o pastor Olímpio, porque está sentindo alguma coisa. A gente precisa que as pessoas ponham a mão na cabeça
mesa e a gente cita alguma coisa, onde está a nossa fé? Nós precisamos desse alicerce. E a palavra de Deus, irmãos. Porque o inimigo está por aí para enganar muitas pessoas, para dizer a muitos: olha, você não sentiu nada, aquela igreja não tem poder, não tem fogo. E o que as pessoas fazem? Elas vão atrás do barulho do movimento. Mas lá no barulho, lá naquele movimento, a sua vida não tem estrutura, não tem alicerce. Irmãos, é um desafio que nós estamos enfrentando hoje. E isso está na palavra de Deus. Isso é educação cristã, irmãos. Isso é sermos educados para o reino de Deus. O reino de Deus é isso, irmãos. Nós estamos engajados nesse propósito, com essa visão do que o Senhor quer para nós nesse tempo, do que Deus tem para nós nesses dias, do desafio de crentes alicerçados na doutrina. É um outro desafio. Vamos ler Gálatas capítulo 3, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 1 a 3. Eu vou lendo para nós não tomarmos tanto tempo, irmãos. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Irmãos, Paulo está trazendo uma reprimenda aos irmãos da Galácia. E ele fala justamente o oposto do que é o tema desta 12ª EPO. Dá instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Paulo chama, meus irmãos, aqueles irmãos de insensatos. O insensato é justamente o oposto de sábio. O insensato é justamente o tolo, aquele que não tem sabedoria. E Paulo está dizendo: irmãos, vocês infelizmente são tolos. Está faltando sabedoria em vocês, por quê? Porque vocês começaram bem, mas faltou permanecer na doutrina. Quantas pessoas começaram bem a caminhada com Cristo? Caminharam se abraçando a obra do Senhor, caminharam abraçando a fé, a palavra de Deus. Não perdi os cultos, não perdi os trabalhos. Onde havia algo que estivesse dizendo: olha, ali tem uma reunião, hoje tem trabalho, as pessoas estavam envolvidas. Mas, irmãos, começar bem nem sempre é tão importante, como nós temos ouvido várias vezes os nossos pastores pregarem nesses cultos e nos ensinar a respeito. Começar bem é importante, mas nem sempre é tão importante, porque você pode ter começado mal. Mas nós precisamos, é nesse meio que nós estamos agora, consertar para terminar bem. Nós precisamos terminar bem, porque se nós terminarmos bem, nós vamos encontrar com o Senhor. Agora, se nós não terminarmos bem, não encontraremos com o Senhor. E isso é doutrina, é ensinamento da palavra de Deus. Alicerçado na doutrina, muitas vezes, como os irmãos da Galácia, começamos bem, começamos reagindo bem à palavra, perseverando, como diz Atos no capítulo 2, versículo 42, que os irmãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas, irmãos, com o passar do tempo, nós vamos deixando de lado a doutrina, nós vamos deixando de lado aquilo que realmente é um alimento para a nossa alma. Sabe por quê? Porque a doutrina exige sacrifício de nós. Para você aprender a doutrina, você precisa renunciar a você mesmo. Para eu aprender a doutrina, eu tenho que dizer não a mim mesmo, a minha própria vontade. Porque é muito bom eu sentar e receber aquilo que é mastigado, mas é muito mais complicado quando eu tenho que ser confrontado. É muito mais complicado quando eu tenho que colocar na minha mente para funcionar e dizer: não, eu estou errado. A palavra está dizendo e eu preciso aprender. Então vamos aprender. Eu preciso me submeter. E isso, meus irmãos, é um desafio da igreja atual e passa por essa matéria. A educação cristã baseada na Bíblia. Nós caminharmos com uma igreja, com crentes que estejam alicerçados na doutrina. Nós precisamos disso, meus irmãos. E por último, crentes alicerçados na santificação. O que é a santificação? A separação para Deus. É nós estamos desenvoltos de qualquer outra coisa e separados para Deus. Nós precisamos viver nesse tempo também alicerçados na santificação. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele nos diz para nós seguirmos a paz com todos e a santificação. Mas se porventura no meio do caminho nós deixarmos a santificação de lado, nós ainda poderemos ver o Senhor, não é verdade, irmãos? Sem santificação nós podemos ver o Senhor, não é verdade, igreja? Não? Como diz Hebreus 12, 14, irmãos? Como é que está escrito lá? Seguir a paz com todos e a santificação. Nós queremos ver o Senhor, amém, igreja? Nós precisamos ver o Senhor. Nós temos saudade do céu. Não estivemos lá, mas temos saudade do céu. Como meu irmão comentava no carro, o Espírito Santo habita em nós somos templo do Espírito Santo. Então, Ele está em nós temos saudade do céu. Nós queremos ver o Senhor, mas para ver o Senhor, nós precisamos estar alicerçados, meus irmãos, na santificação. E isso é um desafio para este tempo. É um desafio que passa pela educação. É um desafio em nós ensinarmos a nós mesmos como igreja
que não é de qualquer maneira que nós vamos viver. Tem igreja que é de qualquer... Tem, irmãos, tem opção variada, é um menu, né? É um menu, é à la carte, você escolhe. Tem várias opções. Mas o caminho bíblico é o da santificação. É daqueles que se separam para o Senhor. É daqueles que aprendem que, embora ali seja prazeroso, mas dizer não, é o caminho do Senhor. Então eu quero ver o Senhor, eu vou me santificar. E esse alicerce nos falta muitas vezes, irmãos. Quando somos tentados, quando os prazeres vêm sobre nós e nós somos balançados na nossa estrutura, porque não venha dizer que nós não somos tentados, né? A gente olha assim, um paredão, uma gravata, mas esse deve ser muito santo, né? Meu Deus, esse deve estar respingando óleo, esse não sofre nada. Todos nós somos tentados, todos nós estamos à prova, mas nós temos um escape, a santificação. E quando nos santificamos, nós temos, meus irmãos, a possibilidade, a oportunidade de ver ao Senhor. Precisamos estar alicerçados, meus irmãos, na santificação. São os desafios da igreja atual. Irmãos, está em nossas mãos formar a próxima geração. Você já parou para pensar sobre isso? Que passa pelas nossas mãos a próxima geração? Irmãos, eu tive a oportunidade, eu digo isso para a glória do Senhor, de aprender num lar em que se fazia o culto doméstico, de ter em casa um lar, eu conto isso, irmãos, um testemunho para a glória do Senhor, de vir de um lar onde se parava para ler a Bíblia Sagrada, orar, cantar os hinos em casa, orarmos junto. Eu lembro eu tinha 4 anos de idade, minha mãe estava com uma dor muito forte, e meu pai disse, vamos orar. Mas naquele dia, meu pai disse que o Espírito Santo tocou o coração dele para que eu orasse. Eu tinha 4 anos de idade, irmãos, e minha mãe estava na beira da cama, deitada, com muita dor, mas muitas dores, e não havia nada que resolvesse aquilo. Já haviam orado, mas naquele momento, mais uma oração que meu pai ia fazer. Mas meu pai, instruído pelo Espírito Santo, deu a oportunidade. Não, o Jair vai orar. 4 anos, não apenas 4 anos, não sabe nem falar muitas coisas direito, ainda mais naquela época, né? Imagine há 30 anos atrás, né? Hoje as crianças são mais avançadas, mas há 30 anos atrás a gente era um pouquinho lerdo, né? Eu pelo menos, né? Mas ali, instruído pelo Espírito Santo, meu pai pediu para que eu orasse, me ajudou a orar, se ajoelhou ali lá na cama, e meu pai colocou as minhas mãozinhas sobre a cabeça da minha mãe e me ensinou a proferir uma oração pela minha mãe. Irmãos, e sabe o que aconteceu ali? Um milagre. Porque passado alguns momentos, daquela simples oração de uma criança de 4 anos, um milagre aconteceu. A minha mãe levantou da cama e voltou para as atividades da casa. Coisa simples, irmãos. Talvez você não fique tão emocionado com isso, mas aquilo representa, sabe o quê? Uma geração que é trabalhada para o amanhã, para o futuro. Numa simplicidade de uma criança aprender a orar por um enfermo. E a gente às vezes não ficar achando que o pastor porque o pastor que cura, não é o pastor que cura, não é o óleo ungido, né? Tem gente que leva o óleo ungido e vai, vou ungir a minha casa e dá um banho de óleo. Não é o óleo que cura, é a oração da fé que salvará o enfermo, que curará, e se houver pecados, eles serão perdoados. É a oração da fé, ainda que seja uma criança, um infante. Isso é educação, e a nossa geração precisa disso. Será que temos feito os cultos domésticos em nossa casa? Nós nem levamos nossos filhos para a escola dominical, não é mesmo? A gente dá game, dá iPad, iPod, aí não sei o que para os filhos, mas uma revistinha da escola dominical para eles, para estudar. Será que temos feito isso com os nossos filhos, irmãos? Ensinado eles a orar quando a mamãe está enferma em casa, quando o papai está enfermo. Isso é educação, irmãos. É um desafio para a próxima geração. Eles estão lá, eles vêm aqui para frente, como ontem, receber oração, mas depois eles voltam a brincar, fazem as suas travessuras, são crianças, devemos entender isso. Não vamos levar isso a ferro e fogo, são crianças, mas eles vão crescer com o temor de Deus no coração. Vão vir amanhã ou depois 15, 16, 20 anos, mas eles serão mesmo os instrumentos, vão tocar na orquestra, vão pregar a palavra, vão dirigir os trabalhos, mas é nossa responsabilidade hoje, é hoje o nosso tempo, irmãos. Cortarmos um pouco dos games dos nossos filhos, orarmos com eles, lermos a Bíblia, colocar o dedinho dos nossos filhos ali, filho, aqui o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ainda que ele não entenda, mas vamos ler, vamos incutir na mente. Deuteronômio capítulo 6 nos fala sobre isso, abrir a mente da criança e colocar nisso. Educação é um desafio e nós precisamos fazer alguma coisa, porque se não fizermos hoje, nós teremos, irmãos, pessoas enfermas amanhã. Se nós não tivermos misericórdia hoje e não agirmos com compaixão, teremos pessoas enfermas amanhã na alma. Não há enfermidade, meus irmãos, porque a medicina está avançando. Já estão encontrando cura para a AIDS, já estão encontrando cura para uma série de coisas, mas a alma, só há um que pode curar. Esse se chama Jesus Cristo, crucificado, mas ressuscitado para a glória de Deus Pai. Aleluia. A nossa geração precisa
Jesus. Eles devem ser educados pela palavra. Se nós levarmos a sério que a educação tem que estar no nosso lar, a leitura da Bíblia, a oração, o testemunho, nós não teremos dificuldade quando nós descemos à sepultura, irmãos. A nossa consciência não nos pesará, porque sabemos que deixamos para trás uma geração que terá condições de levar avante a obra do Senhor se Jesus não voltar. É uma coisa séria, irmãos. E o que cabe a nós fazer? Fortalecermos a área de ensino de cada igreja. Cabe a nós, irmãos, encararmos com seriedade esse assunto e participarmos daquilo que a obra de Deus tem nos mostrado e tem nos ensinado sobre o reino de Deus em educação. Irmãos, nosso tempo avança. Eu quero falar um pouquinho nesse momento, ainda dentro da área de educação, concernente ao papel de uma pessoa muito importante, irmãos. Muito importante. Essa pessoa, ele é o educador, irmãos. O educador. Quem é o educador? O educador é aquele que Deus tem colocado a responsabilidade na vida dele para educar. Este é o educador. O educador não é apenas o pastor da igreja, não é apenas o professor da escola dominical. O educador somos todos nós. O educador é o pai, é a mãe, é o diácono que está lá na porta, é o cooperador, é o presbítero, é o evangelista, é o pastor, que seja quem for, somos nós. Mas, especificamente falando da área daqueles que lecionam, daqueles que estão ministrando, que estão estudando, que estão aprendendo, se esforçando, esses também se revestem de uma responsabilidade grande, irmãos, uma responsabilidade muito grande. E para que nós possamos traduzir aquilo que a Bíblia, como palavra de Deus, venha a surtir efeito no coração das vidas, nós precisamos então olhar para nós um pouquinho. Nós como educadores, você que tem trabalhado nessa área, você que tem pregado a palavra, você que tem tido uma oportunidade para dar um testemunho, uma saudação da igreja, você que tem evangelizado lá na tua fábrica, você precisa olhar o seguinte como educador: a convicção da tua chamada. Você tem tido convicção que você é chamado por Deus para isso? Irmãos, uma coisa que às vezes nós fazemos uma distinção na igreja é que apenas as pessoas do púlpito é que detêm o poder. Nós precisamos tomar cuidado com essa mentalidade, porque Jesus Cristo, Ele capacita todos nós para o seu reino. Agora, Ele chama alguns para algumas áreas. Nem todos nós, irmãos, seremos pastores, nem todos nós seremos cantores. Eu já tentei cantar, meu irmão, mas a voz está com a rachada, não ajuda, né? Eu já tentei, mas não dá certo. Então, a gente tem que entender a que Deus está nos chamando. E para isso nós precisamos trabalhar com convicção. Aquele que educa, aquele que trabalha na educação, ele precisa ter convicção de sua chamada, para que ele possa produzir para o reino de Deus. Ele precisa também ter dedicação ao seu ministério, que é o ministério de ensino. Precisa haver dedicação. A dedicação, ela envolve tudo em nós. É preciso que haja também comunhão com Cristo. É preciso que o educador, ele não cesse de aprender. E é preciso que o educador, ele exerça uma liderança positiva. Porque, irmãos, nós estamos hoje vendo muitos maus testemunhos de pessoas que estão assumindo lideranças. Elas estão sendo levadas a um cargo. Quando ela está trabalhando na simplicidade, ela é uma bênção. Ela se submete, ela se sujeita. Mas a partir do momento que ela começa a ser reconhecido o seu trabalho, ela começa a exercer uma liderança negativa. Porque isso existe, meus irmãos. Existe a liderança positiva e a liderança negativa. E o educador, ele tem que tomar muito cuidado com isso, com o tipo de liderança que ele está exercendo. Que liderança você está exercendo? Que liderança você está exercendo? Qual é o teu tipo de liderança? O educador que exige uma liderança positiva, meus irmãos, eu trouxe algumas coisas na projeção, se você quiser acompanhar. O educador que exerce a liderança positiva, em primeiro lugar, ele apoia o pastor da igreja. Ele trabalha junto com o seu pastor. Ele, meus irmãos, ele dá assistência aos cultos. Veja que não é apenas ele ser incumbido de uma responsabilidade. Irmão, você vai lecionar essa lição. Irmão, você vai estar responsável por esta área. Irmão, você vai fazer isso, você vai fazer... Não é apenas ter uma responsabilidade. É estar vivendo essa responsabilidade. É estar na experiência própria, caminhando nela. Porque é muito fácil, irmão, ser escalado para alguma coisa, né? E no dia comparecer no horário marcado, estar lá, aqui, cumprir um papel. Isso, meus irmãos, é ser técnico. Técnico, qualquer pessoa que faz um curso tem condições. Mas o educador sério, aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, ele vive, ele precisa viver isso. Precisa passar pela palavra. E, meus irmãos, precisa caminhar ao lado do seu pastor. Precisa apoiar o pastor da igreja. Precisa assistenciar os cultos. Precisa sustentar a obra de Deus com os seus dízimos, as suas ofertas. Não é? Já pensou, o educador, ele ensina, mas ele não é dizimista.
Ele ensina, mas ele não é um ofertante. Ele precisa, meus irmãos, integrar-se à igreja, ou seja, estar presente nas atividades, nos trabalhos, precisa estar envolvido. Ele não pode ser um turista na igreja. Irmãos, a gente convive com muitas pessoas, e uma das coisas que mais me admira é ver que a igreja ela é um celeiro muito bonito. Tem pessoas com muita capacidade, tem pessoas maravilhosas, mas nós encontramos também no meio dessas pessoas com muita capacidade, pessoas que não têm um compromisso. Elas não se fazem presente, elas não abraçam o reino de Deus, mas elas têm uma competência muito grande. Se elas subissem ao púlpito, ela daria uma aula melhor do que qualquer um de nós. Tem uma eloquência, uma oratória, uma retórica, uma capacidade muito boa, muito bonita, mas não abraça o reino de Deus, não vive o reino de Deus. Está errado, está errado. Porque o educador ele precisa, quando ele exerce uma liderança positiva, ele está envolvido nas atividades, ele está, meus irmãos, ele mantém-se distante dos ventos de doutrina, ele se afasta disso. Não, peraí, que vento é esse? Que vento é esse? Não, ele mantém-se distante desses ventos que sopram por aí. Evita a panela, aquela famosa panelinha, na verdade. Evita a sua... Será que existe isso? Não, acho que não, né? Não existe mais isso não. Panelinha da igreja, acho que não, né? Não existe não. Ele rejeita partido ou divisão dentro da igreja. O educador que exerce uma liderança positiva, ele não faz parte, meus irmãos, de nenhum partido não, né? Como tem o PMDB, o PSDB, tem também, né? E o PD, que é o partido do divisor, mas ele não está nessa. O educador que exerce liderança positiva, ele não faz parte do partido dentro da igreja, porque esse partido gera divisão. O reino de Cristo, ele vive o que ensina também, ele personifica a lição da sua própria vida, ele procura, através do testemunho do seu lar, da sua família, ter um lar cristão exemplar. Como nós precisamos de bons testemunhos. Ninguém é perfeito, não é isso que estamos aqui pregando, tentando ensinar. Ninguém é perfeito, nós falhamos, nós erramos, mas o testemunho, meus irmãos, fala mais do que nossas palavras. O testemunho fala mais alto do que a nossa voz, porque a nossa voz nós podemos gritar e a pessoa não para ouvir e não querer ouvir, mas o nosso testemunho, meus irmãos, marca. O nosso testemunho marca, o testemunho da tua família marca. Então o educador que exerce uma liderança positiva, ele, meus irmãos, ele procura observar isso no seu lar. Exemplar, um testemunho cristão. Tem falhas, tem dificuldades, mas na medida do possível, caminhando com a palavra de Deus. Ele apoia também a missão e a visão da igreja local. Ele não usa também, quando ele tem a oportunidade de ministrar ou de estar, ele não usa dessa oportunidade para promover, seja numa sala, num culto ou na igreja, para promover uma revolta ou dissoluções. Isso é liderança positiva, irmãos. Isso passa pela educação, isso é compromisso com a palavra, isso é ser sábio, é temer a Deus. É por isso que o tema, meus irmãos, ele é muito pertinente. Dá instrução ao sábio, ele vai se tornar mais sábio. Glória a Deus pela tua vida que está aqui nessa tarde. Glória a Deus pela tua paciência, pelo teu amor, pela tua dedicação em aprender do Senhor, porque é através disso, meus irmãos, que vem a sabedoria. Amém, igreja? Louvado é o nome do Senhor. Algumas dicas, meus irmãos, para aqueles que estão trabalhando na área da educação. Algumas dicas, eu coloquei apenas 3 aqui, há várias, mas eu coloquei apenas 3. A primeira delas, trabalhe a habilidade de comunicação. Irmãos, trabalhar a habilidade da comunicação, ela diz respeito a como nós falamos, a como nós conduzimos, a como nós ministramos aquilo que nós temos a oportunidade de fazer. Não é apenas transmitir conhecimento, não é apenas dar uma aula, não é apenas estudar, se dedicar e ir atrás dos livros e se esmerar no conhecimento, mas falhar na hora da transmissão. Nós precisamos, meus irmãos, olhar muito para nós. Às vezes nós temos dificuldade. A gente que trabalha nessa área com irmãos, eu procuro tomar cuidado, mas sempre que posso, me aproximo daqueles que Deus tem confiado sobre a minha responsabilidade e dando algumas instruções. Não é que a gente seja perfeito, a gente saiba mais, mas aquilo que a gente aprende, a gente compartilha. Não é que somos perfeitos, não é essa a intenção, mas é compartilhar o que nós aprendemos. E a habilidade da comunicação ela é muito importante, porque muitas vezes nós temos uma boa mensagem. Você vai para o evangelismo, Deus colocou no teu coração uma palavra, e você está ali pegando fogo, você encontra alguém na rua, mas na hora de você trabalhar aquilo, você não consegue pôr para fora, você não consegue falar, você trava, você esquece do versículo, você nem anotou nada, você não sabe. Isso, meus irmãos, falha. E muitas vezes, não é que a mensagem é ruim, mas muitas vezes aquela pessoa que está transmitindo, ela falha nessa parte da habilidade da comunicação. Então, aqueles que trabalham nessa área, você que evangeliza, gosta de ir para a rua para evangelizar, encontrar as pessoas, entregar um folheto, bater lá na porta, isso é muito importante fazermos, mas trabalhe isso na sua vida também. Como você se comunica, como apresentar melhor a mensagem do Evangelho para que ela tenha um efeito ainda melhor. Não é assim?
Olhe para o agricultor, ele vai plantar a sua semente. Ele sabe que se ele colocar a melhor semente, a probabilidade de o fruto ser melhor é maior, não é verdade? Eu tenho duas sementes. Uma é aquela carunchada, né? Você sabe o que é aquela carunchada? É aquela estragadinha, aquela que já está com defeito. Mas eu tenho uma que é boa, uma muito boa. Aí o que eu faço? Eu lanço na terra a boa semente e no outro lado eu planto a semente ruim. Quem é que tem mais chance, meus irmãos, de dar um fruto melhor? A boa semente. Por isso, meus irmãos, é muito importante quando nós trabalhamos essa habilidade de comunicar o Evangelho de uma melhor forma. Mas de que forma? Cuidando. A maneira como nós apresentamos, a maneira como nós evangelizamos, a maneira como pregamos, a maneira como ensinamos. Diz a história que um homem chamado Demóstenes, eu creio que muitos já ouviram falar sobre ele, ele foi o maior orador da Grécia Antiga. E ele tinha uma dificuldade, irmãos, de falar porque ele era gago. Ele sofria de gagueira. Eu lembro desta aula de teologia, quando o pastor Milton Caetano, ele ministrou, esta aula ele contou o testemunho de Demóstenes. E eu achei interessante, eu não tinha ouvido falar sobre esse testemunho desse homem chamado Demóstenes. Eu achei interessante, eu gravei aquilo. E o Demóstenes, ele era gago, ele tinha dificuldade para pronunciar algumas palavras. E sabe o que é que ele fazia? Sabe o que é que o Demóstenes fazia? Ele ia para a beira da praia, ele tinha que falar, ele era um orador. Ali na Grécia Antiga, eles usavam muito isso, né? Os oradores, eles iam para as praças públicas e faziam davam a sua oração, ou seja, a sua prédica, a sua palavra. E o Demóstenes, ele gostava muito daquilo, ele sentia que aquilo era o seu chamado, mas ele tinha dificuldade na gagueira. Ele gaguejava ao falar. Ele ia para a beira da praia, pegava pequenas pedrinhas, colocava lá no canto da sua boca, e ali ele começava a falar, caminhando e falando, ele ficava treinando e treinava. Depois ele saía de lá, ia para a praça, ia proferir o seu discurso e cada vez mais melhorando. Sabe o que é isso? É treinamento. É a habilidade de nós comunicarmos. A gente pensa que Deus vai derramar um balde de óleo lá do céu sobre nós e a gente vai amanhecer no dia seguinte ungidão para pregar, para evangelizar, para dar aula da escola dominical. Vai cair no céu? Não, vai cair no céu. Olha, pronto, fui transformado. Irmãos, Deus pode. Ele faz? Claro que ele pode fazer. Dr. Virgínio, ele contou um testemunho para nós aqui numa das outras LOs. Vocês não lembram? Deus deu a ele o dom de falar em francês. Deus deu a ele. Aprendeu o francês com quem? Com o Espírito Santo. Eu conheci um irmão, meus irmãos, lá no Brasil, que Deus deu a ele o dom de tocar acordeon. Ele não sabia, não entendia nada de acordeon. Mas orando a Deus, ele tinha um desejo muito grande. Ele pediu a Deus, Deus deu a ele o dom de tocar acordeon. Ele comprou o acordeon, quando ele começou a tocar, o Espírito Santo encheu ele começou a tocar e nunca mais parou. E louvava a Deus. Isso é dom que Deus dá, o Espírito Santo capacita para o seu reino. Porém, irmãos, nós precisamos também ir atrás. Nós precisamos nos dedicar a coisas que Deus faz, mas a coisas que Deus ele não vai fazer. E nós precisamos fazer. Compete nós fazemos. Então, muitas vezes nós temos um evangelho que é maravilhoso, é uma palavra de poder, mas na hora de transmitir, nós não transmitimos com a mesma eficácia. Precisamos trabalhar essa habilidade de nos comunicarmos, treinarmos isso, olharmos, melhorarmos, estudarmos para que possamos falar melhor. Irmãos, isso não é errado. Alguém pode falar, mas isso aí é perda da espiritualidade, eu gosto mesmo. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos. E nós precisamos apresentar melhor a palavra de Deus. Deus usa o simples, Deus usa. Mas quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais ferramentas você tiver, mais Deus vai te usar. Se você tiver uma ferramenta, Deus vai te usar com uma ferramenta. Mas se você se esforçar, falar, Deus, eu quero duas, Deus, eu quero três, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Deus vai te usar com todas as ferramentas que você buscar. Deus vai nos usar, irmãos. Então nós precisamos trabalhar isso, a habilidade de nos comunicarmos, criatividade. Usarmos a criatividade naquilo que vamos ensinar, que vamos ministrar. Por exemplo, fazer aqui um parênteses, falarmos com aqueles que trabalham com os adolescentes, com os jovens. Irmão, você dar uma aula para um jovem e você querer que aquela aula seja como a aula dos adultos, irmãos, isso é você amarrar uma corrente nele, ele não vai conseguir aprender desse jeito. Você ensinar a criança, é como os filhos em casa. O que a gente diz para o filho? Não pode. Aí o filho obedece porque tem medo da gente, na verdade, mas ele não entendeu nada porque não pode. Bom, será que essa educação funciona? Funciona como coerção, funciona porque produz medo, mas não funciona na transformação do coração. O que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens precisam é aprender o porquê. O que eles precisam é que nós conversemos, mas a gente não tem tempo para conversar, a gente já está em sogachi. E o que é mais fácil dizer? Não. Mas por quê? Porque a Bíblia diz, é assim, pronto. Você está perguntando demais, mas assim que fazemos. Irmãos, vamos usar da criatividade que o Espírito Santo de Deus nos dá para ensinarmos a palavra de Deus. Vamos sentar com as crianças, vamos nos dobrar
palavra de Deus, irmãos, porque a palavra tem efeito. O pastor falou muito sobre isso ontem. Irmãos, não somos nós, não é aquilo que está acontecendo aqui, é o Espírito Santo quem vai trabalhar na nossa mente, na nossa alma. E para isso, irmãos, Ele já nos deu uma mente, Ele já nos deu criatividade, só precisamos usar. Só precisamos usar. Nós estamos, meus irmãos, graças a Deus, o Ministério JMed dá uma abertura muito grande para nós termos essa liberdade de falar isso. Fosse tempos atrás, irmãos, como é que a gente aprendia? Como que era a escola dominical? Não sei se você participou da escola dominical há 30 anos atrás. Não era assim. O aprendizado era um esforço naquela época, claro, era válido, mas muitas pessoas deixaram de aprender o que realmente deveria por causa de todas essas barreiras que ainda existiam. Mas quando nós pedimos a Deus, eu quero criatividade, para quando eu encontrar com aquela criança, com aquele jovem, ou com aquele desviado, com aquela pessoa que está lá no mundo, com aquele que eu vou encontrar para evangelizar, Senhor, me dá criatividade, para eu falar a Tua palavra com graça, com amor, eu usar recurso, contar uma história, dar um exemplo, eu cantar uma música, fazer alguma coisa, mas eu apresentar o Evangelho com sabedoria, porque o Evangelho, Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, e é o Evangelho, quando é ministrado, quando é pregado, que vai fazer efeito, e ele não precisa ser sisudo, não. Você não tem que fazer cara de mal, dizer Jesus te ama, Jesus, se você não aceitar, vai para o inferno. Não, é isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos dê graça. Aleluia. Nós não recebemos Ele, irmãos. Nós não somos cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não pode ficar com aquela cara amarrada, querendo colocar Jesus lá abaixo. Não é verdade? Mas com a graça de Deus, apresentar o amor de Deus, apresentar a misericórdia, apresentar a compaixão, os nossos pequenos, apresentar a eles como Deus é bom, como eles precisam do Espírito Santo, como eles precisam ser batizados com o Espírito Santo. As nossas crianças precisam amar, irmãos, isso, mas depende de nós, irmãos. Às vezes nós mostramos às nossas crianças, nossos filhos, que Jesus é uma entidade distante, que o Espírito Santo é alguém tão longe. Não, irmãos, é o nosso amigo, é o Consolador, Ele veio para ficar, é o companheiro divino, e é o companheiro das crianças também, dos jovens também, de todos nós. Isso, meus irmãos, precisamos apresentar com criatividade, com graça, e acima de tudo, meus irmãos, nós precisamos amar. Se nós não amarmos, meus irmãos, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós não vamos produzir. Se nós não amarmos, irmãos, e para amar tem que ter sacrifício. O amor, as pessoas dizem por aí fora, é muito bonito a concepção de amor, né? Amor é um sentimento. Estou sentindo que estou amando, isso é errado, meus irmãos. É muito errado. O amor é uma decisão. É uma decisão. Eu vejo o Pai em João 3,16 tomando uma linda decisão a nosso respeito. Ele decidiu nos amar. Ele não sentiu que nós precisávamos, né? Bom, eu vou amar vou usar a minha pessoa para não constranger você. Eu vou amar o Jair, porque o Jair é uma bênção. Eu vou amar ele, vou dar o meu filho por ele. Não, o Jair não presta, né? O Jair não vale nada. O Jair é pecador. O Jair, ele está no lamaçal do pecado, ele não presta. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, uma decisão do Pai em entregar o seu filho por nós. Isso, meus irmãos, foi uma decisão a nosso respeito. Não havia mérito em nós, mas Ele nos amou. Não é isso que a Bíblia diz? Ele nos amou. João fala, nós o amamos hoje, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Foi uma decisão do Pai. Irmãos, e nós? Será que nós temos amado o que Deus tem colocado na nossa responsabilidade? Será que nós temos amado esse chamado que Deus tem colocado em nós? Nós às vezes convivemos com pessoas que elas foram chamadas, mas elas não têm mais o mesmo amor, já não tem mais aquela mesma paixão, aquela mesma devoção por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que foi que Deus colocou nas suas mãos? Eu creio que é o Espírito Santo de Deus que nos fala dessa maneira nessa tarde. Porque às vezes nós deixamos, meus irmãos, nós nos envolvemos com tantas coisas, como diz o Escritor aos Hebreus, com os embaraços. Às vezes não é pecado, talvez você não esteja em pecado, mas seja embaraço, né? Embaraço, ele embaraça a gente, ele nos deixa preso, e a gente não tem o tempo não dá para fazer, não conte comigo, porque eu não tenho tempo, eu não posso, os embaraços, e a gente já não ama mais o que Deus colocou nas nossas mãos. Mas irmãos, que nessa tarde o Espírito Santo ministra ao nosso coração, que para fazer a obra de Deus é preciso amar, o reino de Deus, é preciso amar a palavra de Deus, é preciso amar o dom que Ele colocou em nós, é preciso buscar Deus. Me ensina cada vez mais a amar essas vidas, ainda que sejam aquelas ovelhas rebeldes, né? Que dão coice, que se revoltam, mas Senhor, eu quero amar, porque é a tua obra, porque é o teu reino. Senhor, eu quero, porque amando, irmãos, nós vamos produzir para o reino do Senhor. Amando, nós vamos produzir para o reino de Deus. Precisamos amar, irmãos.
acima de todas as coisas, precisamos amar. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos guarde. Meus amados irmãos, o nosso tempo está avançando e eu não sei se eu vou conseguir transmitir aos irmãos isso aqui que nós precisamos passar para a igreja, mas eu queria deixar para os irmãos algo muito importante ainda sobre a palavra de Deus, sobre o estudo da palavra de Deus, que se chama métodos de raciocínio. É muito importante, principalmente para aqueles que estão estudando a palavra de Deus. O que são os métodos? Os métodos, meus irmãos, são aqueles instrumentos que, como diz aqui, o nosso cérebro, o método é aqueles instrumentos que o nosso cérebro utiliza para chegar ao conhecimento. Os métodos são instrumentos que o nosso cérebro utiliza para se chegar ao conhecimento. Método é como se fosse, meus irmãos, um caminho. É isso que significa a palavra método. Um caminho para se chegar ao fim. E todos nós, irmãos, Deus nos deu uma mente privilegiada. Deus nos deu uma capacidade de continuar aprendendo, ainda que você não esteja na escola, ainda que você já tenha deixado algum tempo na escola, mas Deus nos deu uma capacidade de aprender. E como é essa capacidade de aprender, meus irmãos? É o nosso raciocínio, é a nossa mente. E nós precisamos deixar isso na subordinação do Espírito Santo, porque é Ele que é o professor, é Ele que é o ensinador. O apóstolo João, ao escrever no capítulo 14, se não me falha a memória, João no capítulo 14, no versículo de número 26, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Igreja, é o Espírito Santo que nos ensina. É Ele quem nos mostra. E Deus, para isso, Deus nos deu um raciocínio à mente, caminho. Mas para que nós façamos o nosso raciocínio da nossa mente, nós precisamos o quê? Ter métodos. Métodos para nós aprendermos a palavra de Deus. Um exemplo bem simples para você compreender. Olha esse exemplo. Por exemplo, o médico em relação ao paciente. Como é que o médico faz? O médico, ele toma a respiração do paciente. Você vai no hospital para uma consulta, ele observa a sua respiração, ele toma o seu pulso, ele toma a sua temperatura, a sua pressão arterial, ele vê o seu histórico, se você tem um histórico de diabetes, de pressão na sua família, ele faz um levantamento. De posse de todos esses dados, o que é que ele faz? A partir de tudo isso aí, ele faz uma conclusão. Olha, você precisa disso, eu vou te passar esse remédio, você vai fazer assim, assim, assim. Ele usa um método, ele faz um levantamento, ele toma alguns instrumentos para captar a informação que ele precisa, e aí então ele dá uma conclusão. Então agora eu vou prescrever este remédio, este exercício, ele nos prescreve, e assim ele faz uso de um método. Isso também, meus irmãos, é muito importante no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus. Nós temos muitos métodos na questão do aprendizado, para aprendermos melhor a palavra de Deus. Por que isso é importante? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, irmãos, há pessoas que leem a Bíblia e dizem: eu não entendi nada. Há pessoas que chegam e dizem assim: eu vou ler mais Gênesis, Êxodo, Levítico, Números eu não vou ler, Levítico eu não vou ler não. Aí vai lendo, a Crônicas não, é muita genealogia, eu vou para cá. Apocalipse eu não vou ler não, porque é muito difícil, é muita simbologia, eu não entendo nada. Ler a Bíblia por incompleto. Meus irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus e ela é o todo. Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus e ela nos ensina muitas coisas. Agora nós precisamos cuidar dessa parte, para que possamos nos extrair o melhor, e para isso nós precisamos colocar nosso raciocínio em ação, a nossa mente para funcionar. Nós temos aqui um primeiro método dentre os vários que temos, mas eu vou trazer apenas dois para os irmãos, para compartilhar com os irmãos. Dois métodos que é muito comum e é muito usado em várias áreas, mas no que diz respeito ao estudo da Bíblia, você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de fazer anotação, anote isso por gentileza. O método dedutivo. O que é o método dedutivo? O método dedutivo, meus irmãos, é um método que ele trabalha no raciocínio, mas do geral para o específico. Ele trabalha algo geral, uma informação geral, para trazer para uma informação específica. Ela começa de algo que é conhecido, que é aceito pela maioria, para então formar uma ideia. Por exemplo, vou citar um exemplo. Quando você vê um caminho molhado, uma estrada que não tem asfalto, você vê uma estrada toda molhada, um caminho molhado, você vê barro, você vê que está cheio de barro, o que você pensa quando você olha um caminho molhado como esse? Você pensa: bom, se eu andar naquele caminho eu vou escorregar, eu vou cair. Então o que a gente pensa? A gente raciocina: não, eu não vou pelo meio, porque ali tem lama. Não é assim que a gente faz? Isso é dedução, é um método dedutivo. Nós fazemos uma dedução, por quê? Porque nós olhamos um caminho escorregadio, um caminho cheio de lama, e o que você pensa? Choveu. Se choveu, tem lama, aquela lama, se eu andar eu vou escorregar, vou cair.
pode ser que você nunca tenha escorregado na vida, mas só porque você já sabe que a chuva quando cai transforma na lama, e a lama ela desestabiliza a pessoa, você já deduz, eu vou cair, então você escolhe outro caminho. Isso é dedução. É usar o raciocínio para fazer uma dedução e chegar a uma conclusão. Então ele sai de algo do geral para o específico. Você faz algo geral. Bom, está escorregadio. Se está escorregadio, é algo. Choveu, está escorregadio. Eu vou cair. Então você chega a essa conclusão. Eu não vou por esse caminho. Isto é o método dedutivo, meus irmãos. Nós temos aqui, eu tenho um exemplo, né, na tela para você ver. Por exemplo, eu tenho um fato que é conhecido, um fato aceito. Talvez você não veja com tanta distinção e clareza por causa da qualidade da imagem, mas aqui é como se fosse um caminho, daqueles lá do interior. Lembra? Quando a gente colocava a bota para tirar leite da vaca, para ir lá para o curral? É isso aqui, um caminho, cheio de lama. E aqui, meus irmãos, você olha, você sabe, é um fato conhecido. Você já sabe que um fato, um caminho com lama é escorregadio. Então isso me leva o quê? Me leva a pensar. Qual é a conclusão que eu chego? Que se eu andar por aquela lama, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair. Então isso é dedução. Porém, irmãos, o método dedutivo, mais um exemplo aqui. Todo homem é mortal. Vocês concordam com isso? Todo homem é mortal. João é um homem. Então, João é o quê? Mortal. Isso é o método dedutivo. Você tem uma especificação, você chega a uma conclusão. Jesus salva os pecadores. Eu sou um pecador. Portanto, Jesus pode me salvar. Amém? É uma dedução simples, fácil de fazer. Não há nenhuma dificuldade. Porém, há algo que nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com o método dedutivo. O problema desse método é que se aquele meu primeiro entendimento ele estiver errado, a minha conclusão vai estar errada. Eu disse assim, o caminho está molhado. Então, se eu andar pelo caminho molhado, eu vou cair. Muito bem. Agora, se a minha dedução estiver errada, a minha conclusão vai estar errada também. Se eu digo, por exemplo, como esse exemplo aqui, ó, o homem é um mamífero. O que vocês acham? O homem é um mamífero, sim ou não? Sim, o homem é um mamífero, né? O homem é um quadrúpede, vocês estão corretos? Vocês acham que está correto? O homem é um mamífero. Todos os mamíferos são quadrúpedes, ou seja, com os 4 pés. Logo, o homem é um mamífero. Eu fiz essa dedução. O homem é um mamífero, né? Os mamíferos, eles são quadrúpedes. Logo, o homem é um quadrúpede, ou seja, anda com nas 4 patas. Está correta a minha dedução? Não. Por que está errada? Porque nós temos 2 pés e não 4, não é verdade? Nós somos bípedes, andamos com 2 pés. Então você percebe o porquê que essa dedução ela é errada? Então isso tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque o método dedutivo nós podemos chegar a conclusões erradas. É aí que surgiram muitas heresias na igreja do Senhor, pelo método dedutivo. Eu chego com uma ideia, eu chego com um conceito e digo, olha, eu vou ter que encontrar um versículo da Bíblia que me diga que é assim. A caixinha de promessa, assim. Ou Deus vai falar comigo hoje, a gente vai lá, pega a caixinha de promessa. A gente não quer ler a Bíblia, mas a gente quer ler a caixinha de promessa. Oh, Deus falou comigo, que bênção, glória a Deus. Mas é claro, eu me aproximo com uma ideia, com um coração, e o que eu chego à dedução? Que a caixinha de promessa só tem bênção, né, meu Deus? Só tem bênção. Agora vai ler os profetas menores. Vai ler a palavra de Deus por completo. O que nós vamos encontrar? O caminho certo, a correção. Não tem só promessa, tem exortação, tem o caminho certo para a gente andar. Então o método dedutivo ele se torna perigoso por causa disso. Porque se eu chegar com uma ideia, um conceito, e aquele conceito estiver errado, o que vai acontecer? Eu vou concluir errado. É aí que surgiu, meus irmãos, muitas heresias. Os testemunhos de Jeová, os mormons e outros tantos. Por quê? Porque aproxima-se da Bíblia com um conceito e faz o quê? A Bíblia tem que dizer o que está dizendo. Encontra versículo. Não é assim que a gente faz. Olha, como é bom pregar sobre a prosperidade. Ah, Deus tem a prosperidade. Então eu vou encontrar versículos para que corrobore o que eu estou dizendo. Aí o que faz? A gente caça na Bíblia os versículos. Esse é o método dedutivo. A gente se aproxima com uma ideia. Você se aproxima com uma ideia. E aí aquela ideia você tem que fazer que a Bíblia diga o que você está querendo dizer. Isso está errado, meus irmãos. O método dedutivo, ele é errado? Não, ele não é errado. Ele só precisa ser usado da maneira certa. Aquilo que eu estou afirmando, eles têm que estar de acordo com a palavra. Como eu disse, a informação ela tem que estar exata. Se eu não posso dizer que a Bíblia tem que se adequar a mim. Eu tenho que me adequar a ela. Não é a Bíblia que fala o que eu quero, mas é eu que me sujeito à Bíblia. Então isso, meus irmãos, é muito cuidado quando você for estudar a palavra de Deus com o método dedutivo.
Mas tem um segundo método que nós vamos avançar um pouquinho mais à frente, o nosso horário já está chegando ao final. Tem um segundo método que ele é muito importante, eu quero que você preste bastante atenção nisso, que ele é muito importante para nós estudarmos a Bíblia, para nós nos tornarmos ainda mais sábios. Esse método é o método indutivo. E o que é o método indutivo? O indutivo, para estudar a Bíblia, ele é o oposto do dedutivo. Porque o indutivo, meus irmãos, ele trabalha com coisas particulares, com situações particulares da vida, daqueles personagens que estão na Bíblia, e nos ensinam grandes lições. Na indução, no método indutivo, nós não chegamos com ideia. Você não pode chegar com uma ideia. Não pode querer que a Bíblia fale para você o que você quer ouvir. Você não pode, você vai ter que se sujeitar. Você vai ter que aprender o que a Bíblia quer dizer para você. Então isso é muito importante. Por exemplo, vamos ver o que nós temos aqui. Olha, nós temos particularidades, coisas comuns do dia a dia, coisas que acontecem, fatos particulares. E esses fatos particulares me vão levar a uma conclusão geral. O que é isso? O que eu estou querendo dizer? Primeiro, o método indutivo, ele realça a autoridade das Escrituras. É a Bíblia quem vai falar na minha situação que eu estou vivendo. É a Bíblia quem vai dizer como que eu vou agir agora nesse problema no casamento, no problema na família, no problema lá na fábrica. É a Bíblia quem vai me instruir. Eu não vou deduzir pela palavra, não vou encontrar um versículo. A dedução me leva a encontrar um versículo que me conforte. A indução não. O método indutivo, ele vai deixar a Bíblia falar em primeiro lugar. E se eu estiver errado, eu vou ter que dizer, não, se eu estou errado, a tua palavra está certa, eu tenho que me sujeitar. Fala comigo mesmo, Senhor. É assim que nós aprendemos a Bíblia, Deus. Deixando ela falar por si mesmo. E isso glorifica o nome de Deus. Aí o nome de Deus é glorificado porque Ele trabalha em nós. Nós somos trabalhados, nós somos, meus irmãos, corrigidos e nós caminhamos da maneira correta. Então essa é a maneira correta de estudar a palavra de Deus. Veja, esse método nos leva a olhar a Deus como Ele lida conosco em situações particulares, em tempos determinados e numa cultura particular. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Vamos olhar o exemplo de um homem lá na Babilônia. Nós temos um exemplo de um homem lá na Babilônia. Esse exemplo é de Daniel. Como foi que Deus lidou com Daniel lá na Babilônia, irmãos? Como foi que Deus lidou com ele? Lembra da história de Daniel? Como foi o período que ele passou naquela grande cidade, naquela metrópole? Como foi a estadia dele? Como foi que ele se comportou naquela cultura? Era uma cultura diferente da dele. Ele era um judeu. Ele tinha outros conceitos, ele comia uma outra comida. Mas como foi que ele se comportou? E como foi que, durante a pressão, quando o pescoço dele estava para ser cortado, quando o rei diz, olha, vou mandar matar todos os sábios, como foi que ele, nessa pressão, ele reagiu? Então, quando a gente usa o método indutivo para estudar a Bíblia vai dizer para nós, meus irmãos. Ela vai nos mostrar, vamos ver como é que isso funciona. Olha, por exemplo, como foi que Deus lidou com Daniel na Babilônia? Deus foi o quê, irmãos? Foi fiel com Daniel. Ele cuidou do seu servo. Então, isso a Bíblia que está dizendo isso. Deus cuidou de Daniel. Como foi que ele permaneceu naquela estadia lá na Babilônia, meus irmãos? Durante aquele período, como foi? A sua estadia foi próspera. Ele foi um escravo, mas ele se tornou o quê? Um grande estadista, um homem respeitado. Uma outra coisa, como foi que ele se comportou naquela cultura? Ele foi íntegro. A Bíblia nos diz que ele não se desviou. Ele foi íntegro, ele se manteve na sua integridade. E, meus irmãos, quando ele estava sob pressão, como foi que ele reagiu? Quando ele foi pressionado, ele manteve a sua confiança em Deus. Ele confiou em Deus. Então veja que nós estudamos fatos e particularidades da vida de Daniel, como que ele se comportou, como que ele viveu, na pressão que ele viveu, o tempo que ele permaneceu ali. E com isso nós vamos tirando o quê? Lições. Isso é o método indutivo. A gente vai aprendendo com as lições, com as particularidades. E eu não forço a Bíblia a dizer algo que ela não está dizendo. Muito pelo contrário, eu deixo a Bíblia ensinar. E através desse ensino, o que acontece comigo? Eu aprendo, eu cresço, eu sou abençoado e a Bíblia fala a palavra. Então o método indutivo, meus irmãos, ele é em primeiro lugar, ele é a observação. Você observa os fatos que estão na palavra de Deus. A gente observa aquilo que está contido nas Escrituras. Mas uma segunda coisa que a indução nos leva, o método indutivo, nos leva a interpretar a Escritura. De que forma? Nós vamos encontrar o princípio daquela passagem que nos ensinar. Você olha a história de Daniel e você observa aqueles fatos, tudo o que aconteceu com ele, você junta aqueles dados, aí você vai trabalhar no que é a interpretação. E na interpretação, nós vamos encontrar como que Deus agiu, como que Daniel agiu, como que os seus companheiros agiram, como que era a cultura naquele tempo.
nós vamos interpretando, observamos, agora nós vamos interpretando, encontramos o princípio, e aí, por último, o que nós chegamos? Nós chegamos à aplicação. A aplicação é quando nós passamos agora aquele princípio que nós aprendemos, que nós pesquisamos, que foi interpretado, que a Bíblia disse para nós, e nós aplicamos para a nossa vida. Porque nós também passamos sofrimentos, perseguições, tristezas, nós também passamos por situações talvez não idênticas às que Daniel viveu, mas semelhantes, parecidas. E quando nós, irmãos, deixamos a Bíblia falar, estudamos a Bíblia dessa maneira, irmãos, nós crescemos. A Bíblia fala conosco, a palavra de Deus nos ensina. E aí, naquela história que você está vivendo, na perseguição na fábrica, no problema da família, você vai perceber que assim como Deus foi fiel com Daniel, Deus é fiel na tua vida, Deus é fiel conosco. O poder de Deus lá naqueles dias ainda é o mesmo hoje, e ainda hoje é possível nós temos a ação de Deus. Aí, meus irmãos, nós não ficamos dependendo de uma outra coisa qualquer, nós dependemos apenas da nossa fé e confiança no Senhor, porque a Bíblia está nos dizendo. Você percebe a diferença de dedução e indução? Deduzir é ao chegar com um conceito e dizer: Bíblia, diga assim para mim. Aí eu vou lá, não, a Bíblia fala sobre prosperidade, tá bom, tá aqui, mas com a indução não. A Bíblia vai dizer primeiro o que ela deve dizer, o que ela quer dizer. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Eu quero deixar para a igreja, eu vou finalizando por aqui. Podemos fazer uma oração, pastor, por favor? Encerrou, né? Encerrou o nosso período. O pastor disse que a gente tem mais uma hora, mas eu não vou, meus irmãos, vou deixar vocês mais tranquilos. Por favor, igreja, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Eu quero encerrar, meus irmãos, relendo João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. E depois eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e versículo 28. Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 14, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você tem tido a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida para te ensinar? Quando você está lá sozinho, lá no teu que, lá dentro do carro, você pega assim: Senhor, fala comigo. É isso mesmo, o Espírito Santo de Deus está lá com você para te ajudar. Ele quer te ajudar ainda mais, fazer você lembrar, fazer você aprender. Cada um de nós aprendemos as verdades de Deus. O Espírito Santo está conosco, irmãos. E o último versículo que eu quero ler com os irmãos é Atos 15, 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Apenas esse verso, apenas essa parte do versículo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Irmãos, nós precisamos por demais da presença do Espírito Santo na nossa vida, porque nós temos um grande desafio que nós falamos no início dessa palavra: o desafio de trabalhar a educação, a palavra de Deus nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. E se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos falhar nessa dificuldade toda que vamos encontrar. Nós vamos falhar nessa arte que há pela frente. Vamos buscar a ajuda do Espírito Santo, igreja. Ao estudarmos a palavra, vamos buscar que o Senhor Deus nos ajude, que o seu Santo Espírito nos instrua, nos ensine, que Ele nos faça ver as verdades, porque tem muita coisa para nós aqui, irmãos. Tem muita coisa boa. Tem pessoas dizendo: olha, a Bíblia é difícil. A Bíblia não é difícil, meus irmãos. É nós que temos preguiça muitas vezes de estudarmos, nós que temos preguiça muitas vezes de ler, de gastar tempo. Mas ela é a palavra de Deus, é o poder de Deus, e nós temos a companhia do Espírito Santo para nos ensinar. Vamos pedir: Senhor, nos ensina mesmo, nos ajuda mesmo. Eu quero aprender, Senhor, porque eu quero ser um instrumento do Teu reino. Eu quero, Senhor, evangelizar com poder e eficácia. Eu quero ganhar os meus filhos. De que adianta, meus irmãos, muitas vezes nós estamos ganhando, pregando, fazendo e falando, e os nossos filhos não amam a Deus, não amam a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, da ajuda do Espírito Santo. Vamos orar. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor, tão rica e tão maravilhosa, de compartilhar na simplicidade da Tua palavra, mas, Senhor, princípios eternos, princípios